Era uma vez veterinários que tinham o sonho de serem ótimos profissionais, mas após se formarem, viram que os desafios são muito maiores do que parecem. Hoje, muitos veterinários sofrem porque a insegurança bate forte, pois falta apoio, mas sobram julgamentos de colegas. Faltam oportunidades para recém-formados, mas sobram cobranças. Faltam remunerações adequadas. Mas agora você vai entender como virar o jogo definitivamente e se tornar o veterinário dos seus sonhos. Apresentamos a aula que vai mostrar a oportunidade de você eliminar o pesadelo que 97,8% dos veterinários sofrem diariamente no ambulatório cirúrgico. Olá, Vete! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à primeira aula do Desafio Destrava Vete. Eu sou Janaína Portugal, criadora do Descomplicando a Cirurgia Vete. Antes de começar essa aula, eu quero te avisar que esse conteúdo é exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária, tá bom? Aqui nessa aula eu vou te mostrar os primeiros passos do que você precisa fazer para transformar a sua carreira e finalmente dominar a realização dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de forma simples, com 100% de segurança, salvando cada vez mais pacientes e ganhando a confiança dos tutores. E o melhor é tudo isso, Vete, sem precisar fazer uma pós-graduação ou até mesmo uma residência. E não importa, tá? Se você tá aí no final da sua graduação, no final da faculdade, se você é recém-formado ou se você já tá formado aí há muitos anos, mas quer se atualizar. Isso mesmo, Vete, você vai poder começar a realizar procedimentos, seja uma sutura, a colocação de um dreno torácico, a realização de uma toracocentese, uma abdominocentese, a redução de um prolapso de reto, uma desobstrução uretral felina de forma eficiente, tratamento de feridas graves, dentre diversos outros procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. Dá só uma olhada no que a Ruth, uma das minhas alunas, contou. Hoje em dia eu já fiz uma cistocentese, uma vez o animal chegou cortado e tal, e o estagiário veio me chamar e eu fui, a recepção estava toda cheia de sangue. E não, eu fiz, fiquei calma, fui lá, né, que quando eu via sangue eu ficava nervosa, mas depois eu botei em prática tudo que eu aprendi e fui lá e resolvi, entendeu? E graças a Deus isso me ajudou bastante, tanto no conhecimento como financeiramente, entendeu? Hoje em dia é muito difícil eu encaminhar, eu vou chamar algum cirurgião, porque eu sei fazer essas coisas já. Eu perdi o medo. O curso tem me ajudado bastante também, por exemplo, na aula sobre obstrução felina, nunca me esqueço. Assisti tua aula, peguei todas as dicas, no outro dia atendi um caso. E foi crucial para ter dado certo, porque eu me senti muito mais segura, consegui fazer tudo de uma maneira mais tranquila, então foi ótimo ver a recuperação do meu paciente. Apesar de já ter ajudado muitos outros VETs, eu sei que tudo isso parece difícil demais de acreditar. Talvez seja até distante, né, da sua realidade. E aí faz com que você pense que eu estou exagerando ou mesmo inventando tudo isso para chamar a sua atenção. Mas eu tenho que ser realista, Vete. Eu também ia pensar igual você se eu tivesse aí no seu lugar me assistindo falar tudo isso. Mas eu quero te contar uma parte da minha história de como tudo isso começou e como que eu criei o meu método para você entender que isso é totalmente possível para você também. Assim como quase toda veterinária, o sonho começa quando a gente ainda é criança, né? E comigo não foi diferente. Desde pequena, desde criancinha, meu sonho sempre foi ser médica veterinária, para poder cuidar de vários animaizinhos, salvar a vida de muitos bichinhos. E os anos se passaram e lá em 2010 eu consegui realizar o meu sonho e entrei no curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, ao longo da faculdade, a maior dúvida do estudante geralmente passa a ser em qual área que a gente vai seguir quando formar, não é? Eu sempre quis trabalhar com medicina de animais silvestres, mas
lá pelo 6º período, mais ou menos, quando eu fiz a disciplina de técnicas cirúrgicas, eu encontrei ali uma verdadeira paixão. Eu encontrei algo que eu gostava, senti algo que eu nunca tinha sentido antes por outras disciplinas. Foi quase como um amor à primeira vista, digamos assim. Onde meu coração batia mais forte ali, só de pensar em tudo que eu ia poder fazer se eu me tornasse cirurgiã nas mais variados tipos de cirurgias. Como eu estava chegando ali já da metade para o final da faculdade, mas eu ainda não me sentia totalmente preparada, confiante. Então eu fiz uma escolha diferente, digamos assim. Eu decidi que ao invés de ir para a clínica para trabalhar de plantão, eu precisava muito me desenvolver na prática. Afinal de contas, eu queria ser cirurgiã. E lá em 2015, a única alternativa que eu tinha para ter prática era passar uma prova de residência, né? Diferente de hoje. Essa prova de residência se tornou o meu maior sonho. Eu sentia que eu precisava daquilo. E, Vete, eu queria tanto passar na prova de residência, mas tanto que eu estava pronta para fazer de tudo que fosse possível. Eu passei dezenas e dezenas de madrugadas em claro, estudando para a prova. Não recomendo você fazer isso, tá bom? E se não bastasse precisar estudar para a prova de residência, também precisava o quê? Ao mesmo tempo, terminar o TCC, conciliar com o estágio curricular obrigatório, com o final da faculdade. Mas, apesar do grande desejo, eu acredito que a falta de foco impediu que eu passasse de primeira nessa prova de residência. E aí, esse resultado negativo, ele me deixou muito frustrada, muito triste, muito decepcionada. Por quê? Porque eu estava ali adiando o meu sonho, adiando a realização do meu maior sonho naquele momento. Mas, Vete, como eu estava muito focada em me desenvolver, em evoluir, eu acabei entrando na pós-graduação de clínica cirúrgica de pequenos animais. Para quê? Para aprofundar o meu conhecimento teórico e, junto com isso, me ajudar a passar em uma prova de residência. E, como não tinha saída, naquele momento, eu precisei começar a trabalhar como plantonista em clínicas veterinárias, onde eu atuava ali, final de semana, feriado, tirava plantões noturnos. Não foi um período fácil, como é para a maioria dos veterinários que estão iniciando, mas é a primeira porta que se abre para os recém-formados, não é? Eu passei por muito medo, muita insegurança, assim como você está passando aí agora ou vai passar já, daqui a algum tempo quando se formar. Eu tive medo de errar, fui insegura, tive medo de julgamentos, de matar o meu paciente, de não saber o que fazer e muitos outros que eu sei que você também tem. E aí, no final daquele ano, na minha segunda tentativa de passar numa prova de residência, eu consegui. Passei e fui fazer a residência lá no interior do Rio de Janeiro. Quando eu terminei, eu retornei para o Rio de Janeiro e após alguns meses, depois desse retorno, eu comecei a trabalhar como cirurgiã em um hospital onde a rotina de casos ambulatoriais, cirúrgicos e de casos cirúrgicos eram muito grandes. E aí foi naquele momento, foi lá que me caiu uma ficha. Lá eu observei que muitas veterinárias, muitos clínicos que atuavam lá naquele hospital, eles possuíam muitas dificuldades em realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos simples, que para mim eram completamente simples e completamente óbvio que todo veterinário clínico devesse saber realizar. E elas acabavam me pedindo para ir para o hospital para realizar esses procedimentos para ela. Então eu percebi que eu só tinha tanta segurança, tanta confiança para realizar esse tipo de procedimento porque eu tive uma chance, eu tive a chance de passar em uma das concorridas vagas para residência e fazer também uma pós-graduação logo após eu me formar. Isso com certeza me deu um conhecimento teórico, um conhecimento prático para que eu exercesse a área cirúrgica e a área ambulatorial cirúrgica da melhor maneira possível, da melhor forma possível. E eu sei muito bem, Vete, eu sei que não são todos os veterinários que vão ter essa chance de entrar em um programa de residência. As vagas, elas estão cada vez mais concorridas e não existe um número de vagas compatível com o número de veterinários que se formam aí anualmente. E quanto à pós-graduação, eu nem vou falar nada, né? Não vou nem comentar, porque se não fosse o meu pai ter me dado de presente na minha formatura, de presente de formatura, acho que talvez eu não tivesse feito ela até hoje. Mas, Vete, o que eu não entendia era como elas simplesmente aceitavam isso sem querer mudar, sem querer evoluir, porque além de deixar o paciente ali sofrendo por mais tempo, muitas vezes piorando a situação daquele paciente, ainda perdiam muito dinheiro de comissão. Por quê? Por não conseguirem enfrentar os seus medos, enfrentar as suas inseguranças. Mas como eu não me conformava com a situação, eu buscava ali sempre auxiliá-las para que elas pudessem realizar esses procedimentos por conta própria e pudessem ganhar mais no final do mês, com o aumento do seu comissionamento, podendo o quê? Ter mais liberdade,
mais tempo para passar com a família, às vezes fazer menos plantões. Será que você quer ser essa veterinária? Ou você quer ser aquela veterinária que vai estar de plantão todo final de semana para o resto da sua vida? Toda noite, perdendo vários momentos importantes com a família, com os amigos. Foi aí que eu percebi que eu tinha o conhecimento para fazer mais pela nossa classe, para fazer mais pelos nossos pacientes. Eles não merecem sofrer por causa dos seus medos, por causa das suas inseguranças. E o que me deixava mais impressionada é que mesmo assim, mesmo comigo auxiliando, elas ficavam ali totalmente perdidas, completamente sem saber o que fazer. Então eu percebi que, além de faltar o conhecimento, também faltava o interesse delas. E eu queria falar para quem quisesse me ouvir. Então eu percebi que eu precisava mostrar o meu conhecimento para o máximo de veterinários possível. Eu resolvi então dar um basta nessa situação e que dali em diante eu faria todo o possível para ajudar médicos veterinários a conseguirem realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de pequenos animais de forma simples, de forma fácil e de forma prática. E esse foi o ponto de partida para que eu criasse um método único no Brasil com todo o verdadeiro passo a passo que vai te conduzir do absoluto zero até o domínio das técnicas do ambulatório cirúrgico de pequenos animais. Mesmo que você tenha pouca experiência, que você não tenha nenhuma experiência ou até mesmo muita experiência em outras áreas. Então, foi lá em meio da pandemia que eu criei o Descomplicando a Cirurgia VET, que foi um canal onde eu ia poder levar todo o meu conhecimento e a minha experiência prática de quase 6 anos e mais de 1.387 procedimentos ambulatoriais e cirúrgicos realizados sem qualquer restrição para todos os veterinários e estudantes de medicina veterinária que quisessem me ouvir, que estivessem comprometidos com a sua evolução contínua na realização desses procedimentos. E com isso, melhorando cada vez mais o atendimento desses casos, o atendimento dos nossos pacientes. Eu passei a criar, então, conteúdos gratuitos nas redes sociais, para que assim eu possa transformar a medicina veterinária, onde a minha missão agora é transformar e melhorar em definitivo o seu atendimento ambulatorial cirúrgico na veterinária, fazendo você superar os seus medos de errar, as suas inseguranças de realizar esses procedimentos. Eu quero te ajudar, seja na realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, seja na indicação correta de uma cirurgia, qual é o momento correto de indicar tal procedimento, ou na estabilização de pacientes em uma emergência, em uma urgência cirúrgica, até que a equipe cirúrgica chegue. Que eu sei que você se sente totalmente perdido no que fazer, porque essas coisas chegavam para mim dos clínicos. Logo nos primeiros meses ali no mundo online, eu comecei a receber diversos convites para ministrar palestras em diversas universidades de norte a sul do Brasil, mostrando tudo o que eu sei sobre o ambulatório cirúrgico na veterinária e contribuindo aí para que estudantes chegassem muito mais preparados e confiantes ao mercado de trabalho. Agora, Vete, eu quero te ensinar tudo o que eu sei e que muitos outros VETs já estão colocando em prática, ajudando elas a superarem o medo de errar, salvarem mais pacientes, melhorarem o seu comissionamento e se tornarem profissionais muito mais capacitados e reconhecidos, sejam pelos tutores ou por seus colegas de trabalho. Agora, para que você não cometa os mesmos erros que eu vi vários veterinários cometendo e nem demore aí no mínimo uns 5 anos gastando tempo e dezenas de milhares de reais com especialização, com pós-graduação, para saber o que eu já sei. E tô aqui, totalmente disposta a te ensinar. E é justamente por isso que eu montei esse evento, que eu montei o desafio Destrava VET. E nessa aula em específico, eu vou te mostrar as maiores armadilhas do ambulatório cirúrgico que impedem o seu sucesso. Você está preparada? Bom, gente, como eu falei ali anteriormente, nessa aula a gente vai falar sobre as maiores armadilhas do ambulatório cirúrgico que impedem o seu sucesso. Então, para a gente começar, a gente precisa falar sobre tequila. Vai derrubar, Luna. O erro número 1, não saber que existe um ambulatório cirúrgico veterinário. Eu acredito que esse é o maior problema enfrentado pelos médicos veterinários, clínicos e plantonistas. E por que eu tô te falando isso com tanta certeza? Porque eu sei, Vete, eu sei que durante a graduação você aprendeu sobre o ambulatório cirúrgico lá nas disciplinas de técnicas cirúrgicas e de patologia clínica cirúrgica. E por isso, você que não se interessa por cirurgia, você que acha que
isso daí é coisa do cirurgião, cirurgia tem muito sangue, cirurgia não é pra mim, eu não quero isso, cirurgia tem que ficar muito tempo em pé, me dá dor na coluna, me dá dor na perna, e... Você que tem esses pensamentos, você acaba não focando direito nesse conhecimento e só percebe que tem uma importância nesse conhecimento básico quando você começa a atuar no plantão, nos plantões aí da vida, né? E se depara com o quê? Com diversos casos, onde você tem que realizar uma sutura, e aí você para e pensa: caraca, e agora? O que eu faço? Eu nunca usei aquele bendito bastidor pra treinar ponto? Não sei fazer isso não. E aí, quando você vai realizar, né, você vai lá no YouTube e começa a caçar vídeo de como fazer um ponto simples e comete vários erros, tá? Segura o instrumental errado, dá um nó torcido, se embola todo com fio de sutura e por aí vai. E como exemplo, eu posso te falar sobre a toracocentese também, ou a colocação de um dreno torácico. A toracocentese, Vete, é um procedimento que ele pode ser terapêutico ou diagnóstico em casos ali de traumatismos, de atropelamento. E a realização de uma toracocentese, ela é o melhor método para você verificar se existe sangue na cavidade torácica, se o seu paciente tem um hemotórax ou um pneumotórax, se vai ser necessário ou não a colocação de um dreno torácico, até que um procedimento cirúrgico mais invasivo possa ser realizado. E sim, é você, plantonista que atendeu esse paciente com hemotórax, tem que saber realizar a colocação de um dreno torácico. Te contaram isso alguma vez? E por que eu te afirmo que você, clínico de pequenos animais, você que está aí terminando a graduação e já vai cair no mercado de trabalho, onde a primeira porta que se abre são os plantões, deve saber sobre isso. Olha só o que diz esse relato de caso sobre um paciente com trauma torácico e que precisou aí passar por uma toracotomia de emergência. Esse artigo, que está aqui para você poder baixar, ele mostra um relato de um caso de uma cocker spaniel que foi atropelada e foi diagnosticado um hemopneumotórax, ou seja, ela tinha sangue e ar no tórax. E só foi diagnosticado por quê? Porque o veterinário realizou uma toracocentese e posteriormente ainda colocou um dreno torácico, visto ali a gravidade do caso. Uma parte desse artigo que vocês vão ter disponíveis para baixar aqui embaixo, ele diz o seguinte: pacientes com lesões torácicas podem ser tratados inicialmente com tubo de toracostomia em ambos os lados do tórax. E observação próxima: alguns pacientes podem progredir para desenvolver complicações agudas que requerem cirurgia-terapia. Você acha que a colocação desse tubo de toracostomia ou dreno torácico vai ser colocado pelo cirurgião? Você acha que esse paciente com sangue e ar dentro do tórax vai aguardar você entrar em contato com o cirurgião, esperar ele chegar na clínica para fazer o procedimento, para fazer a toracocentese e a colocação do dreno torácico? Até ele chegar, Vete, esse paciente já teria vindo ao óbito. Esse artigo, ele ainda diz mais: experiência em emergência veterinária e cuidados intensivos mostram que muitas mortes seriam evitadas por condutas organizadas. A colocação de dreno torácico e de toracocentese fazem parte desses protocolos de atendimento de um paciente politraumatizado e deve ser de conhecimento de todo veterinário. Assim, muito mais vidas seriam salvas por você que atendeu esse paciente. Será que ele tem sorte ou azar por cair na sua mão? E para te confirmar que a faculdade não te mostra a importância desse conhecimento, eu vou te mostrar aqui, uma pesquisa que eu fiz com os veterinários que me seguem nas redes sociais, e eu tive aí 515 respostas nessa pesquisa. E dessas 515, 91,7%, ou seja, 472 veterinários, acham que o que aprenderam sobre ambulatório cirúrgico na faculdade não foi o suficiente para prepará-los para a rotina clínica. E quando eu vou mais a fundo nessa pesquisa, o que eu descubro? Eu descubro que a maioria dos vets nem sequer sabiam da existência de uma área cirúrgica que todo clínico deveria saber, que eu chamo de ambulatório cirúrgico veterinário. Uma pesquisa que eu fiz com os meus alunos me mostrou que 77,3% dos alunos que responderam à pesquisa não sabiam da existência dessa área antes de me conhecerem, antes de entrarem para o meu curso. Não sabiam que existe uma parte da cirurgia que deve ser de conhecimento de todo médico veterinário e que, consequentemente, esse conhecimento vai te tornar mais capacitado, mais reconhecido, mais valorizado e mais bem remunerado. E o melhor de tudo, Vete, você vai salvar mais vidas. E quando eu questiono se eles sabiam
quais eram todos os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, adivinha só, né? 86,4% diziam não saber quais eram esses procedimentos. Não sabia também que eram procedimentos ambulatoriais, por exemplo. Eu acreditava que a sonda esofágica ou um dreno torácico somente cirurgião poderia fazer. Eu sabia que clínico desobstruía gato e fazia toracocentese, mas alguns procedimentos ambulatoriais cirúrgicos eu não tinha noção de que era dever do clínico saber como conduzir. Não sabia. Foi uma coisa que me surpreendeu mesmo, porque eu acho que não é grande parte, né, das pessoas que sabe. Realmente não, porque a gente pensa que é tudo muito certinho. O anestesista faz sua parte, o cirurgião faz sua parte, o clínico sua parte. E, mano, não sabia, juro. Foi uma das coisas que me surpreendeu, assim, positivamente, sem dúvida. Eu não sabia. É uma coisa que me surpreendeu mesmo. Erro número 2. Emoção maior do que a razão. Lembra, Vete, lá das aulas de fisiologia, lá no seu 3º ou 4º período? Lembra lá quando a gente estuda sobre o nosso cérebro? Que ele é dividido ali em 3 unidades funcionais distintas. Então a gente tem o quê? O cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. E por que eu tô falando isso aqui? Vamos lá. Pensa comigo, raciocina comigo que eu vou te falar aqui agora. O primeiro, que é o cérebro reptiliano, é aquele mais primitivo, tá? É a parte mais antiga do seu cérebro. Ele é formado pela medula espinhal e pelas porções basais do prosencéfalo. É a parte do cérebro que está relacionada com o instinto de sobrevivência. É o cérebro instintivo, tá? Ele que garante a sua sobrevivência, além de regular ali funções e sensações primárias como sono, fome, sede e etc. Junto com o sistema límbico, que possui também ali os núcleos da base do telencéfalo, que vão ser responsáveis pela motricidade mais grosseira, pelo diencéfalo, que vai ser constituído pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo, girossímbolo, hipocampo, que é responsável pela memória, e o parahipocampo. Meu Deus, Janaína, de onde você está tirando isso? O sistema límbico, Beth, ele é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Então é ele que controla o seu comportamento emocional e suas emoções. Daí vem o nome de cérebro emocional. São basicamente essas partes do cérebro que fazem você agir de forma impulsiva, sem pensar, de forma ali quase que automática. Como, por exemplo, quando a gente está ali de madrugada, escuta um som e o nosso organismo já tende o quê? A se defender, se assustar, de forma instintiva, antes mesmo de raciocinar que pode ter sido só o gato fazendo alguma besteira lá na sala. E por último, a gente tem o neocórtex, ou o cérebro racional. No neocórtex que são produzidos os pensamentos mais racionais, os pensamentos lógicos e a memória. Então essa parte do cérebro, ela é mais lenta. Ela requer o quê? Um maior tempo para planejar uma determinada ação, para solucionar um problema. Janaína, o que neurologia tem a ver com ambulatório cirúrgico? Chega, né? Tá doida? Lembra que eu te falei que na faculdade você aprende toda essa questão sobre ambulatório cirúrgico nas disciplinas de técnicas cirúrgicas e de patologia clínica cirúrgica, certo? Se você aprendeu em outra disciplina, se tem uma disciplina de ambulatório cirúrgico na sua faculdade, me conta. Mas até onde eu sei, não tem. Logo, Vete, o que seu cérebro ele entende? Ele é treinado para que qualquer coisa que precise de uma sutura, por exemplo, você encaminhe para o cirurgião resolver. Porque pensar, raciocinar, entender o que deve ser feito e fazer, colocar a mão na massa, demanda muito mais energia do nosso cérebro, demanda muito mais energia do neocórtex para ele raciocinar, do que simplesmente fazer o óbvio que todo mundo faz, que você aprendeu lá na graduação e que sempre foi considerado certo, o ideal. Por exemplo, olha só esses casos que eu vou te mostrar agora, como eles teriam desenrolar totalmente diferente se não fossem realizados naquele momento. Primeiro, então, a gente tem o caso do Bimba. O Bimba, ele foi atropelado e chegou para atendimento com uma ferida grave em um dos membros, tá? Então, no dia do atendimento, a gente tinha essa ferida no membro posterior esquerdo dele. Disposição óssea, fratura, luxação, uma ferida, assim, assustadora, né, para a maioria dos veterinários. E o que a maioria dos veterinários pensaria de imediato quando vê
essa ferida com muito osso exposto, uma pata bastante destruída, né? O que é nosso pensamento? Primeira coisa que vem à sua mente vai ser o quê? Pensa aí. Pensa aí, responde mentalmente ou responde aí na comunidade. É o quê? A amputação, certo? É o que a maioria dos veterinários pensam, a maioria dos veterinários recomendariam. E isso daí está relacionado com o costume, pelo ser mais fácil, pelo sempre viu todos os veterinários encaminhando esse tipo de ferida para amputação, então é amputação, mas não. Quando a gente tem o mínimo conhecimento de ambulatório cirúrgico de tratamento de feridas, a gente tenta. Sempre vale a pena tentar. E olha só essa ferida com 10 dias de tratamento. 10 dias de tratamento, a gente já tem os ossos quase todos expostos, um tecido de granulação super bonito, super saudável, uma ferida evoluindo muito bem. Tá? Uma pata que seria amputada pela maioria dos veterinários. E qual foi a única complicação que o Bimba teve? Uma osteomielite. Por quê? Possivelmente porque a gente tinha exposição óssea, uma ferida muito contaminada, tá? Então ele desenvolveu a osteomielite e a gente teve que fazer um procedimento cirúrgico nele para coletar cultura e antibiograma ósseo, tá? Então a gente coletou um fragmento ósseo para fazer a cultura e antibiograma e fazer o tratamento de antibiótico adequado para aquele caso. Foi tratada a infecção e com 2 meses ele teve alta total e liberação do tratamento, tanto da ferida quanto da osteomielite. E olha só como é que ficou essa patinha. Olha que bonita. Fechou completamente, ele precisou amputar um dedinho por conta da osteomielite, mas será que amputar é sempre a única opção? Ou será que é só a opção mais fácil e a opção que você sempre viu sendo realizada? E quando você não tem conhecimentos cirúrgicos, você comete esses erros aqui que eu vou te mostrar nesses casos. Essa gatinha foi uma gatinha que chegou para castrar e ela tinha, quando eu estava ali botando ela no acesso, eu vi que ela tinha uma lesão. Se eu não me engano era aqui em dorso, com uma casquinha já. E aí eu pedi para auxiliar a raspar ali, fazer uma tricotomia, dei uma limpada e vi que a lesão era essa, uma lesão circular, tá? E aí eu solicitei para o veterinário que fosse operar essa gata para dar um pontinho de aproximação ali depois da cirurgia, só para ajudar ao processo cicatricial. Primeiro, levando em consideração que a gente não sabe o histórico, não sabe o que aconteceu. Eu só vi isso daí depois que o doutor já tinha saído da sala. Então, eu não sabia o que tinha acontecido. Poderia ser uma mordida, poderia ser algo que pudesse contaminar posteriormente, tá? Então, seriam só 1 ou 2 pontinhos para aproximar as bordas e ajudar a cicatrização. E o que foi feito nessa ferida? Olha isso. Você consegue observar erros aqui, ó? Sutura feita fora da linha de tensão. Então, tá tenso. Tá tenso aqui, as chances de romper são grandes. A ferida está totalmente fechada, sem ponto de drenagem para secreção, uma ferida que você não sabe o histórico, não sabe o que aconteceu para ter essa ferida. Depois a gente descobriu que foi ela pulando, se machucou com um vaso que caiu em cima dela. Mas até então não se sabia qual era o histórico dessa ferida, tá? A tricotomia ficou pequena, por quê? Porque cortaram, incisaram demais essa borda para poder suturar. E suturaram fora da linha de tensão, tá? Então o que a gente tem de erro? Ponto muito próximo da borda da ferida, ainda tem isso. Sutura contra a linha de tensão. O nó está extremamente apertado. Consegue ver como é que está tensionado esses pontos? Isso favorece isquemia. Falta de espaço entre os pontos, o que impede que ocorra drenagem de secreções caso sejam formadas, e pouca tricotomia. Aqui, ó, a gente tem um caso muito parecido, só que nesse caso ele tinha miíase, sabia que era miíase, se não me engano foi uma mordida, e jogaram spray prata e tudo mais. E aí eu peguei para tratar essa pequena ferida. Fiz uma tricotomia na região, escovei, tirei as larvas que ainda tinham algumas, tá? Debridei essa borda e olha só a diferença. Só 2 pontinhos para aproximar essas bordas e ajudar na cicatrização, tá? Pontos espaçados permitem aqui, ó, a drenagem de secreção. Então, se tiver a formação de alguma secreção infecciosa, seroma, vai ser drenado nesses espaços que ficaram entre os pontos, tá? Principalmente por ser uma ferida contaminada já, tá? Aqui, ó, outra coisa que você não deve fazer, olha essa orelha. Não me recordo qual foi o motivo dessa lesão, mas tinha miíase nesse ouvido, tá? Bastante miíase nessa orelha, nesses pontos. Eu não vi na primeira vez que ele foi atendido, mas vi nesse dia que foi para troca de curativo. Vocês conseguem ver os erros cometidos aqui? São diversos, né? Diversos. Então a gente tem o quê? Falta de tricotomia, falta de um bom debridamento mecânico. Não foi feito um debridamento mecânico nessas feridas.
tá? Será que dava para aproximar as bordas em algum ponto? Será que, ó, se você debridasse aqui, cortasse essas bordas, incisasse essas bordas, não dava para você fazer um pontinho aqui para ajudar a cicatrização? Aqui, ó, não dava para você dar um pontinho para ajudar a cicatrização? Aqui, 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 tá? Será que não dava? Essa tricotomia nem fala nada, né? Cheio de pelo nessa orelha, cheio, ó, aqui, ó, pouca tricotomia, tinha que estar melhor, cheio de sobra de pelo aqui, tá? Uso de produto tópico inadequado. Você tá vendo que tá cheio de spray prata, gente. Foi um veterinário que prescreveu. Cheio de spray prata nessa lesão, tá? Então, a gente tem diversos erros nessa conduta aqui, que eu espero que você não cometa mais. O que deveria ter sido feito? Essa daqui, ó, foi um gatinho resgatado que tinha essa ferida em membro e consegue ver aqui, ó, miíase, vários pontos de necrose, tecido necrosado. E o que foi feito? Tricotomia ampla aqui, ó. Tricotomia ampla, não só ali próximo da ferida. Aqui foi feita a lavagem, escovagem com escovia de antisepsia na água, embaixo da torneira, tá? Depois, o debridamento mecânico mais delicado ali, ó, removendo o que sobrou de tecido necrosado. Consegue perceber a diferença dessa ferida para outra? E isso daqui, ó, é crucial para o bom desenvolvimento do seu tratamento, para a boa evolução no seu tratamento, tá? Se você não faz uma boa lavagem, uma boa tricotomia no primeiro atendimento, isso daí pode custar uma amputação, tá? Ou a perda da orelha, como possivelmente deve ter acontecido naquele caso anterior, tá bom? Erro número 3. Falta de conhecimento básico. Uma das principais disciplinas que qualquer veterinário deve saber é a anatomia, independente do que você quer trabalhar, principalmente quando a gente fala de cirurgia ou de ambulatório cirúrgico. Infelizmente, a anatomia é uma disciplina que a gente vê lá no primeiro e no segundo período da faculdade, né? Quando a gente tem aí o quê? 17, 18 anos e você só quer o quê? Curtir a faculdade, ir pra chopada. Você não entende a importância que aquilo dali vai ter pro resto da sua vida. Você não entende que sem saber anatomia, você vai estar com sérios problemas lá na hora que você se formar e for atuar, independente se for com cirurgia ou com plantão. E voltando lá no exemplo que eu falei no começo sobre a toracocentese e o dreno torácico, o que mais gera medo e insegurança nos vets para realizarem esses procedimentos? É o quê? Ai, meu Deus, eu não vou fazer isso porque eu vou furar o pulmão desse cachorro. Vou fazer um pneumotórax. Ai, meu Deus, e se a agulha pegar o coração? Ferrou, vou matar o paciente. Você entende que quando você conhece a técnica para a realização desses procedimentos e entendendo a anatomia, você não vai perfurar nem o pulmão e muito menos o coração. Por quê? Ambos são realizados no 7º ou 8º espaço intercostal. E onde está o coração, veterinário? Lá no 4º espaço intercostal, não é não? Como é que você vai perfurar o coração se você fizer no local certo? Me diz, não vai, não existe. Então, se você tem um conhecimento teórico, isso não vai acontecer. Ai, Janaína, tá bom. Mas e o pulmão? Como é que eu não vou furar o pulmão? Vete, se você tem conhecimento técnico, você também não vai perfurar o pulmão. Por quê? O procedimento ele tem que ser realizado no momento da expiração do paciente. E o que acontece na expiração? O pulmão se afasta do gradil costal, certo? Quando o pulmão se afasta do gradil costal, ele está longe das costelas. Como é que você vai perfurar o pulmão se ele está afastado das costelas? Me diz, não vai, né? Outro exemplo clássico é a insegurança em realizar desobstrução uretral felina. O medo de errar, o medo de não conseguir desobstruir o gato, o medo de ficar tentando e mesmo que por horas você acabe rompendo a uretra daquele paciente. E isso está relacionado com o quê? Com o esquecimento ou o não conhecimento da anatomia básica, que você viu sim lá no primeiro ou no segundo período da graduação e você esqueceu e não buscou ir atrás para relembrar, tá? Lembra que a uretra peniana do felino ela faz uma pequena curvatura e que isso vai dificultar o seu processo de desobstrução uretral. Não lembra, né? Eu sei que não lembra. Eu também não lembrava, mas a gente tem que estudar. Olha só o que a Natana falou. Depois das minhas aulas, ela já conseguiu fazer a desobstrução uretral de forma muito mais segura, de forma muito mais eficiente. E quando você não sabe anatomia, é um dos fatores que faz com que você se sinta inseguro de realizar certos procedimentos, tá? Com medo de não saber o que fazer, de errar, de ter complicações e não saber resolver essas complicações, concorda? 4º erro. Não ter segurança para realizar os procedimentos. Vete, não ter segurança para realizar procedimentos, seja os ambulatoriais, cirúrgicos ou até mesmo uma consulta, é normal, principalmente se você está no início da sua carreira. No meu primeiro plantão, chegou um gato obstruído. Foi o primeiro paciente que eu atendi na vida, Vete.
Você acha mesmo que eu estava segura de realizar aquele procedimento? De fazer uma desobstrução uretral? É óbvio que não. Saber que a vida daquele paciente estava ali na minha mão, que um erro poderia fazer com que ele precisasse passar por uma cirurgia de emergência, uma cirurgia mais agressiva, por eu ter rompido a uretra dele, e que ia mudar totalmente a vida daquele paciente, daquele gatinho gordinho, fofinho. E aqui eu quero te deixar um aviso, Beth. Ter medo é normal. Ter medo é saudável, tá? Te faz o quê? Te faz ter cautela na hora de realizar os procedimentos. E significa que você tem noção da sua profissão. Você tem noção que você está lidando com vidas e qualquer vida importa. Você lida com o viver ou morrer que está na sua mão. Muitos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eles podem definir se o seu paciente ele vai viver ou morrer. Significa que você se importa com a vida daquele paciente. E agora, se você quiser saber como vencer essa insegurança, eu te recomendo a não perder a próxima aula. Lá eu vou te ensinar o passo a passo do que você tem que fazer para vencer esse medo e essa insegurança de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. Bom, Vete, essa aula já está ficando muito grande, muito extensa, então eu vou parar por aqui a primeira parte dessa primeira aula do desafio Destrava Vete. É uma parte mais simples, digamos assim, mas a gente tem uma segunda parte, que é uma parte prática, tá? Agora, nessa parte, você vai precisar ir lá na comunidade do Facebook e me mostrar se você consegue identificar erros comuns que são realizados na realização de suturas. Então, o desafio que eu tenho é o seguinte: eu postei um vídeo lá na comunidade do Facebook, onde uma pessoa totalmente sem experiência prática com cirurgia, sem experiência nenhuma com cirurgia, onde ela fez um ponto em X. E eu quero que você vá lá, assista esse vídeo, é um vídeo rapidinho, e você vai colocar nos comentários o que você visualiza de errado que aquela pessoa fez ao realizar aquele ponto e o que ela poderia fazer de melhor para ter um ponto mais eficiente, tá? Por exemplo, pegou muito perto da borda, poderia ter pego mais afastado. Mesmo que você já tenha ali mais experiência, você não tenha nenhuma experiência, eu te sugiro a participar, tá? Por quê? Porque a gente está num desafio, Vete. E eu tô aqui dando os meus 150% dos meus 50%. E eu só te peço para dar 50%, tá? Então vai lá, responde o desafio. Mesmo que você não tenha a mínima ideia, só bota lá, não sei. Só para eu saber o nível de vocês, saber onde vocês, o que vocês sabem, o que vocês não sabem, o que tem de dificuldades ou não, tá bom? E eu vou estar lá na comunidade acompanhando e tirando todas as suas dúvidas por lá. Mas as respostas dessa atividade e das atividades da próxima aula, elas só vão ser respondidas na nossa quarta aula, que vai ser uma aula ao vivo, que vai acontecer no domingo, às 19 horas, pelo YouTube, combinado? Então, Vete, bora treinar para salvar a vida de muitos pacientes. Salvar 10 vezes mais vidas do que qualquer outro veterinário. Além de você realizar a segunda parte dessa nossa primeira aula, eu vou te pedir para que você deixe a sua opinião sincera e honesta do que você achou desse conteúdo, do que você achou dessa primeira aula do desafio Destrava Vete. Lembrando que o Facebook, a comunidade do Facebook, ela só vai ficar aberta e ativa durante essa semana, então depois do desafio ela vai sair do ar, então agora é o momento para você postar todas as suas dúvidas, perguntar, fazer comentários, postar algum caso ambulatorial cirúrgico que você tenha dificuldade, tá? E se você ainda não entrou, clica no botão que tem aqui embaixo e entra na nossa comunidade do Facebook, tá? E agora eu tenho algo que pode te afastar definitivamente de ter resultados aqui no desafio Destrava Vete. E que por vezes também me afastou de chegar onde eu queria chegar. E o que é? Talvez você se sinta aí um pouco envergonhado ou envergonhada de postar alguma coisa lá na comunidade. Por exemplo, dar a sua opinião sobre a atividade, ou mesmo postar algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta. E assim, te entendo 100%, tá? Porque eu também já tive essa vergonha, eu também já tive essa dúvida de pensar o que os outros vão pensar, ou mesmo você imaginar que seja uma dúvida simples ou uma pergunta boba demais. E eu só quero te falar uma coisa, Vete. Não posso falar palavrão aqui, mas não dê ouvidos para a sua voz mental julgadora, que pode te afastar completamente de chegar onde você almeja, de chegar onde você merece. Sabe aquela vozinha mental? Talvez você esteja aí se perguntando: que voz mental é essa, Janaína? É essa voz mental aí que geralmente você ouve quando tem alguma dúvida de fazer algo, que te dizem para não fazer, tá? É aquela vozinha que fala: ai, melhor não mexer nisso não, deixa quieto, deixa isso pra lá. Simplesmente não deixa que essa voz te impeça de chegar no seu resultado. Não faz isso não, gente. Posta lá
Não existe pergunta ou dúvida simples ou boba demais. Existe quem faz e quem não faz. Então, Vete, pode mandar quantas perguntas você quiser lá, quantas dúvidas você quiser, que eu vou buscar responder todo mundo. Vamos lá trocar ideia. Combinado? Vete, nessa aula você conseguiu perceber que os erros na realização dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, eles não são difíceis de serem resolvidos? Você conseguiu entender o que está por trás do seu medo, da sua insegurança? O que torna justamente complexo é a falta de conhecimento teórico, a falta de preparo prático, junto com a falta de experiência e a falta de confiança em você mesma, tá? Que vai ser gerada o quê? Pela incapacidade das universidades cumprirem com excelência a sua função de formar veterinários. Mas como você pode fazer para descobrir o passo a passo para você alinhar conhecimento teórico, o preparo prático e melhorar a sua confiança para você se sentir com 100% de segurança na realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos? Você sabe como? Vai ser exatamente sobre isso que eu vou conversar com você na segunda aula do desafio Destrava Vet. Você vai entender de forma definitiva um plano infalível com o passo a passo de como você tem que agir para realizar um procedimento ambulatorial cirúrgico com segurança, com confiança, sem medo de errar. Nessa aula 2, vamos te apresentar um exemplo, simular uma VET sendo conduzida desde o medo de errar a realização de um prolapso de reto até tornar uma VET confiante. O mesmo passo a passo que você tem que realizar para superar as suas inseguranças nos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos como um todo, tá? Daqui para frente, são esses passos que você tem que seguir para fazer parte de um grupo seleto de veterinários que salvam 10 vezes mais pacientes. E se você quiser saber mais sobre a realização de procedimentos ambulatoriais cirúrgicos e você ainda não me segue, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Basta pesquisar por Descomplicando a Cirurgia VET. Lá no Telegram, VET, tem bastante estudo de caso, tá? Que eu não posto no Instagram, no YouTube, áudios explicativos e muito conteúdo prático, conteúdo informativo, reflexões diárias, para você se aprofundar ainda mais no ambulatório cirúrgico. Então, se você não tem o Telegram, baixa lá e me encontra. Agora, dá só uma olhadinha no que alguns alunos falam sobre o conteúdo do Descomplicando a Cirurgia VET. Beijos, VET, até a nossa próxima aula. Eu lembro a primeira live que eu assisti dela, era sobre emergência, e eu achei incrível a maneira como ela estava descomplicando aquilo, falando com uma naturalidade de um assunto que pra mim sempre foi muito complexo. E eu sempre tive muito medo, né, de lidar com a emergência, de sair da faculdade, assumir um plantão e não saber o que fazer. Então, desde que eu conheci o perfil dela, eu sempre busco acompanhar os eventos que ela faz, participo de tudo, porque realmente vale muito a pena. E realmente ela descomplica a cirurgia VET. O que eu coloquei em prática? A questão da água oxigenada eu já mudei. Limpar a ferida, eu não sabia que dava pra escovar daquele jeito, sem machucar, sabe? Ninguém. Eu acho que as pessoas pensam que realmente machuca e não é certo. E ferida é muito comum acontecer, né? Foi uma coisa que eu também aprendi, comecei a repensar. O prolapso de reto é de lei, então se aparecer, sou eu que vou fazer aquelas. O negócio do tubo, a sultane bailarina, a forma de colocar. Tem bastante coisa, na verdade. Mas eu não tô lembrada agora. Mas assim, tudo que você fala um pouquinho a gente vai absorvendo, já vou repensando, sabe? Porque são coisas que realmente eu não me importava, passava assim despercebido. Tinha medo, sim. Confesso que assim, como eu ainda não coloquei nada em prática, e seria bom agora porque eu teria um profissional do meu lado, né, por eu ainda ser estagiária, sempre tive esse medo, porque antes mesmo dessa clínica, eu trabalhei numa da prefeitura. Então, assim, aparecem os casos mais macabros. Apareceu uma vez uma cachorrinha que foi atropelada, enfim, e aí eu fiquei só olhando, super assustada. Na hora, a gente até passa, assim, algumas coisas do que você aprendeu em aula, sabe? Mas, assim, ir lá, não, deixa que eu vou fazer, não, isso eu não consigo. Quando eu tava na clínica, eu ficava, assim, torcendo para chegar alguma coisa para eu falar, eu posso fazer? Então, eu tô ansiosa para terminar isso para eu começar a colocar em prática mesmo. Mas antes eu não tinha isso, não. Tinha medo real. Se a pessoa fala assim, quer fazer? Eu falo, não, eu não aceito, não. Mas agora eu tô torcendo para poder fazer. Porque a gente aprende, né, colocando ainda mais colocando em prática, né? O curso tem me ajudado bastante também. Por exemplo, na aula sobre obstrução felina, nunca me esqueço. Assisti tua aula, peguei todas as dicas, no outro dia
atendi um caso e foi crucial para ter dado certo, porque eu me senti muito mais segura, consegui fazer tudo de uma maneira mais tranquila, então foi ótimo ver a recuperação do meu paciente. E ontem também eu peguei um caso de FeLV positivo, e o paciente super dispineico, já na hora me veio você, assim, na cabeça, pensando, ai meu Deus, a aula de drenagem, para com centésio. Vamos assistir. É o momento de rever. E aí acabei que a radiografia indicou realmente um mínimo ali de efusão, nada drenável. Até conversei com o radiologista, então a gente fica para a próxima, para drenar a tracocentese. Muita coisa, assim, antes eu nem faria, eu nem teria coragem de fazer, eu já ia encaminhar, assim. Hoje eu já penso duas vezes, eu penso, eu dou conta de fazer isso aqui, eu tenho material para fazer, então eu vou fazer. Se não der certo, a gente vai encaminhar para a clínica, sabe? Eu também, assim, eu tenho noção das coisas, eu tenho limitação. Se realmente não tem condições, né, a gente vai ter que encaminhar, não tem como fazer lá embaixo, enquanto não tiver tudo equipado, né? Então, eu acho que, assim, nesse sentido, sim, eu, assim, perdi um pouco do medo. Eu tinha muito medo, de receio de fazer as coisas, né? De dar errado, tudo. Então, assim, nesse sentido, eu já perdi um pouco do medo, sim.